Olá, estamos começando nossa segunda aula de uma série de 6 aulas, 6 episódios. E nesse segundo episódio nós vamos questionar, vamos fazer alguns levantamentos de questões, saber um pouco do que você já sabe, relacionar a teoria e no final nós vamos fazer um passeio pelo laboratório simulado, virtual é claro, de Nikola Tesla. Te convido a embarcar nessa viagem. Seja bem-vindo, estamos começando apenas nossa segunda aula. Vamos lá! Prosseguindo então aqui na aula 2, vamos começar aqui com algumas coisas que você já conhece, alguns conhecimentos prévios. Aqui nós temos uma fonte de energia representado pelo petróleo e seus derivados. Uma outra fonte de energia é a hidráulica e uma outra fonte de energia é o gás natural. Dessas três, qual a maior fonte de energia obtida no mundo inteiro? Qual dessas três alternativas? O petróleo e seus derivados, a hidráulica ou o gás natural? Do que você já conhece, qual dessas três você acha que é a maior fonte de energia? Qual a matriz energética predominante no mundo, no seu ponto de vista? Resposta: a matriz energética predominante no mundo é o petróleo e seus derivados, 31,9%. Em segundo lugar é o carvão, com 27,1%. Em terceiro, o gás natural, com 22,1%. E a hidráulica, com relação ao mundo, representa apenas 2,5%. E no Brasil? No Brasil, a matriz energética, em 2017, a hidráulica era predominante, com 65,2%. E você vai ter o petróleo e seus derivados com apenas 2,5%. É como se fosse praticamente o inverso do mundo, né? Claro que tem proporções aí um pouco desiguais, mas enquanto a hidráulica no mundo é 2,5% e o petróleo é predominante, no Brasil a hidráulica é predominante e o petróleo 2,5%. A eletricidade, ela advém de fontes naturais, mas ela também pode ocorrer por meio de eletrização. A eletrização se dá por três maneiras. Nós vamos ver como que as cargas podem ser eletrizadas. A primeira maneira é por atrito. O atrito é quando algo é tocado, é riscado, é raspado. Algo assim você vai ter o atrito. Esse cano na imagem, você vai ver o indivíduo, ele pega um pano preto ali, quem sabe de seda, e ele vai atritar nesse cano de PVC. Quando ele atrita o cano de PVC com esse pano preto, o cano passa a ter cargas nesse cano. E essas cargas vão, ora, atrair, ora, repelir esse objetozinho que está pendurado sob um fio. Então, o atrito é quando algo toca e raspa no elemento. No caso, ali está raspando uma seda. Segundo meio de eletrização é por contato. Olha como que esse professor faz o contato. Primeiro, ele pega o elemento, toca na fonte de carga positiva e toca na bexiga que está pendurada. Depois que ele toca, ele volta lá, recarrega e aproxima. Quando ele vai aproximar, o que acontece? Há um distanciamento, uma repulsão de cargas elétricas. Mas no primeiro momento ele toca. Então, a eletrização também pode ocorrer por meio do contato. Terceira forma de eletrização é por meio da indução. Não há raspagem, não há atrito, não há contato, há uma aproximação. Essa aproximação não tem nenhum tipo de toque direto. É chamado de indução. Indução é a forma que as cargas se interagem por meio da distância. Então nós temos aí a indução. Como a energia é transmitida predominantemente? Dessas três maneiras que eu falei da eletrização, quais das três, o atrito, o contato ou a indução? Qual das três você vai ter a predominância na transmissão de energia na sociedade? Por atrito, por contato ou por indução? Resposta: por contato. É por isso que existem os cabos elétricos.
Então aí você vê a teoria que nós estamos estudando relacionada a situações reais em que você já conhece. Então o contato é uma forma de eletrização e ela se conecta a uma situação real que você já conhece. Estamos começando aqui nosso passeio pelo laboratório de Nikola Tesla, que ficava nos Estados Unidos. Então aqui você tem a indústria, todo o centro de produção científico dele, e aqui fora o que ele criou para ser, quem sabe, a maior bobina de Tesla de seu tempo. Então vamos ver aqui como que funcionava ela pela noite. Então a ideia aqui inicial era que dentro do centro de produção dele houvesse ali uma produção de cargas. Essas cargas eram elevadas até o tubo, que é na parte superior aqui da cúpula, e ali essas cargas elas iriam gerar muitos raios, muita carga elétrica. Então por meio da eletrização, por meio do atrito, chegavam-se aqui o excesso de cargas elétricas e aqui haveria esse excesso de acúmulo, podendo gerar aí os raios. Então, esse é o princípio de funcionamento da grande bobina de Tesla que ele criou. Há quem diga que uma vez ele fez desligar o sistema de energia de uma cidade, dado a geração de energia, e o objetivo dele era a transmissão de energia sem fio. Essa era a proposta principal de Tesla. Vamos conhecer algumas das invenções que ele desenvolveu. Aqui está a bobina de Tesla, o seu experimento mais conhecido. Temos também o motor de corrente alternada. E olha, motor de corrente alternada, também chamado de motor de indução, são os motores mais utilizados atualmente. Tesla lutava para que a corrente alternada predominasse, e nisso deu-se a vitória para ele. Aqui temos um barco por controle remoto. A pretensão dele era que esse barco pudesse fazer aí transportes a grandes distâncias. Barco por controle remoto. Um outro experimento, ele criou aí lâmpadas com o princípio da fosforescência, ou seja, lâmpadas fosforescentes. Ele também criou um dispositivo chamado ovo de Colombo. Olha só que interessante. Parece aí um peão, né? Aquele brinquedo de peão. Vamos conhecer agora a turbina que ele desenvolveu. Quando nós abrimos essa turbina, nós podemos ver a estrutura que ela tinha na parte interna. As suas lâminas. Agora o seu princípio de funcionamento. Ela ia girar e ele cria que haveria esse fluxo sobre a turbina. Aqui nós temos esse grande estudioso da eletricidade, Nikola Tesla. Criou em torno de 146 patentes, saiu do seu país de origem, vai aos Estados Unidos, tenta uma parceria com Thomas Edison, faz o que Thomas Edison propõe. No entanto, Thomas Edison dá um golpe nele e ele sai pela porta da rua. Então, ele cria muitos experimentos, ele luta para o desenvolvimento da corrente alternada. O experimento mais famoso que ele cria é a bobina de Tesla, que emitem esses raios aí. A proposta dele era, de fato, transmitir energia sem fio. Então você viu aí o laboratório de Nikola Tesla. E o principal elemento que ele buscou desenvolver ao longo de sua vida eram as bobinas. Eu não estou em seu laboratório, mas eu criei aqui algumas bobinas também para experimentação presencial. Uma pena que veio a quarentena e nós não podemos estar em sala de aula para conhecê-la, experimentá-la e prová-la e conhecê-la de perto. Mas eu posso te mostrar aqui. Aqui eu tenho o dissipador de calor, que é essa placa de alumínio. Eu tenho um resistor, esse elemento aqui com vários risquinhos, ele é um resistor. Aqui temos uma chave liga, desliga. Aqui um elemento, uma bobina com fios de cobre esmaltado. E aqui eu tenho a bobina do primário, que dá a volta aqui ao redor da bobina do secundário. Então, essa é uma simples bobina de Tesla. E eu agora vou fazer uma demonstração. Aqui eu tenho uma lâmpada de flúor,
queimada. Vamos ver como é o seu princípio de funcionamento. A lâmpada acende em minha mão, ao redor da bobina. Aqui eu tenho uma outra bobina de Tesla, vamos ver o seu funcionamento. É sempre o mesmo princípio. E então aqui, ó, vai partir dessa bobina um campo elétrico e o campo elétrico ativa o princípio de iluminação dessa lâmpada de flúor ao seu redor. Então, o que faz essa lâmpada acender é o campo elétrico que é irradiado a partir da bobina de Tesla. Ok? Então, aqui nós temos uma bobina de Tesla criada e desenvolvida com a finalidade de experimentar uma transmissão de energia sem fio. Aqui está a bobina, aqui está uma lâmpada e ela vai acender a lâmpada, vai, por meio do seu campo elétrico, fazer ativar o princípio de iluminação dessa lâmpada. Agora, para concluir esta segunda aula, queria te convidar para você responder uma única pergunta que está no link aqui na descrição desse vídeo e vai perguntar quais são suas impressões a respeito do laboratório de Nikola Tesla e o que você achou do experimento que ele criou da bobina de Tesla. Responde lá e aí você vai ter a sua missão cumprida, tá bom? Combinado? Um abraço então e até a nossa próxima aula. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.